essa internação do ministro Camilo Santana em um hospital de São Paulo, anunciada ontem à noite por seus correligionários em Fortaleza. O noticiário nacional não tem registro de destaque e me parece que nenhum registro sobre tal. O fato não está bem contado. O ministro, segundo dizem aliados, sentiu-se mal no voo de segunda-feira que o levava para Brasília e foi logo depois de desembarcar na capital federal para São Paulo, sem registro de nenhum atendimento na rede hospitalar do Distrito Federal, nem mesmo no serviço médico do Palácio do Planalto. Sem esses registros, o ministro vai para Brasília, dizem eles, com suspeita de desidratação e ficar hospitalizado. As pessoas no Ceará tratam desidratação com menos complicação. O deputado estadual Sérgio Aguiar, demonstrando incômodo ontem na sessão da Assembleia Legislativa cearense, defendeu a necessidade de regulamentação das casas de apostas. Vamos ouvi-lo. Em relação aos jogos de cota fixa, apostas ou cassinos online no Brasil. E passo, senhor presidente, com sua permissão, a ler aqui essa nota. A UNALE, entidade nacional que representa os deputados e as deputadas estaduais e as Assembleias Legislativas dos Estados e Câmara Legislativa do Distrito Federal, reitera sua manifestação pública de preocupação social e econômica em face do incremento e disseminação avassaladora dos jogos de cota fixa, as apostas ou cassinos online no Brasil. São conhecidos os gravíssimos impactos negativos que os jogos de aposta online têm causado, que vão desde a perda de patrimônio, problemas familiares agudos, afetação da saúde mental pelo desenvolvimento de doenças psicossomáticas, como a ansiedade e depressão, passando pela interferência nas interações com amigos e na produtividade, seja no ambiente escolar ou no trabalho. O fácil acesso dos apostadores às modalidades de loterias virtuais, o comprometimento de patrimônios para as apostas, de rendas e da sobrevivência de pessoas e famílias, tem demonstrado que o cassino online prejudica, portanto, tanto o âmbito pessoal e familiar do apostador, como toda a sociedade, com impactos nos sistemas estatais de saúde, jurídico, trabalho, econômico e seguridade social. Já se acumulam casos de apostadores com endividamento nas apostas de cota fixa, com números alarmantes, e que ganham contornos de uma epidemia social de grandes proporções. Diante desse quadro, a UNALE verifica o legítimo interesse da União, municípios e dos estados em regulamentar as loterias públicas, com o objetivo de aumentar suas receitas e aplicar os recursos nas áreas sociais e diminuir, assim, os seus débitos fiscais. Esse, senhor presidente, é uma nota assinada pela UNALE, tendo como inspiração, na última reunião de diretoria, realizada no mês de agosto, em Vitória do Espírito Santo, pelo deputado mineiro Alencar da Silveira. Inclusive, o deputado Alencar da Silveira é presidente do Clube América Mineiro, mostrando da preocupação que muitas das famílias têm hoje com a forma com que estão sendo, tendo a participação de muitos entes, notadamente adolescentes ou idosos, sendo pervertidos por essa prática da exploração dos cassinos online ou dos famosos joguinhos. Isso faz com que haja tanto um prejuízo à família, como um prejuízo fundamental à sociedade no que diz respeito também à arrecadação de impostos e tributos para que se possa fazer a sua devida destinação,
como os jogos, por exemplo, da Caixa Econômica o fazem através das loterias. E isso é importante que seja debatido nesse momento, por isso levantamos aqui, através dessa nota que foi expedida a todas as casas legislativas brasileiras, aos seus presidentes, para que cada um possa fazer a sua parte de tentar sensibilizar ao Congresso Nacional, para que possa debater esse tema exaustivamente, fazendo com que consigamos nos livrar desses malefícios que são causados à sociedade de uma forma geral por essa prática de cassino online. Bom, é grande a expectativa, sobretudo nos comitês de campanha dos candidatos a prefeito de Fortaleza, quanto ao resultado da pesquisa sobre a sucessão municipal, programada para ser publicada hoje pelo Instituto Quest. Essa pesquisa foi contratada pelo Sistema Verdes Mares e foi iniciada no último dia 5. Na sexta-feira, uma outra pesquisa, também sobre a eleição municipal de Fortaleza, será publicada pelo jornal O Povo. Esta é a do Instituto Datafolha. Nós dissemos no início da semana que estas duas pesquisas já vão nos dar o norte da parte final da campanha que está sendo travada agora pela Prefeitura de Fortaleza. O resultado das duas pesquisas, que serão publicadas hoje e na sexta-feira, já poderão nos dizer quais são os dois candidatos que irão disputar o segundo turno da eleição, cuja votação ocorrerá no dia 27 de outubro. O primeiro turno de votação será no dia 6 de outubro, o primeiro domingo daquele mês. Ontem, entrevistamos aqui na TV da Transparência o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e falamos sobre o nosso projeto de trazer à discussão, nesta reta da disputa municipal na capital cearense, as propostas de governo que os candidatos a prefeito registraram na Justiça Eleitoral. Vamos ouvir o que disse o ex-prefeito de Fortaleza sobre esse projeto. Os candidatos, hoje, por conta da legislação, são obrigados, quando pedem o registro da candidatura, a apresentar um projeto de administração, um projeto de governo, né? Se ele for eleito, ele cumprir aquelas propostas que está entregando para o registro da Justiça Eleitoral. E nós estamos já nessa etapa da campanha, na reta final, e se discutiu muito pouco ou quase nada em relação a propostas dos candidatos a prefeito da capital. Nós aqui na TV da Transparência tivemos a ideia de fazer uma discussão sobre isso, embora rápida, mas fazer alguma discussão sobre isso. E convidamos 3 professores de universidades cearenses para examinarem as propostas de cada um dos candidatos e discutirem essas propostas, falando da viabilidade ou não, né, dessas propostas, e eles vão ter 1 hora daqui na programação da TV para examinar cada uma dessas propostas. E os candidatos, no dia seguinte, quer dizer, o candidato, nós vamos começar na segunda-feira, e o primeiro candidato é o deputado federal André Fernandes, pela ordem alfabética. Os 3 professores vão discutir as propostas dele, e na terça-feira ele é convidado a vir aqui ao estúdio, tendo 1 hora de programa. Na primeira meia hora ele vai falar sobre o que os professores falaram das propostas dele, acrescentar alguma coisa, esclarecer alguma outra, e na outra meia hora nós vamos entrevistá-lo. Então eu pergunto ao senhor, a Prefeitura de Fortaleza tem capacidade de fazer mais do que o senhor fez e do que o Sarto disse que fez? Sim, a Prefeitura tem hoje uma situação fiscal, diferentemente do Estado, né, organizada, tem inclusive financiamentos sendo agora operacionalizados, não para pagar dívida, financiamento para ampliar investimento em educação,
ampliar investimento em saúde, levar saneamento, piso de tijolinho, tirar o povo do pé da lama nas comunidades da periferia da cidade de Fortaleza. Então, não só a prefeitura tem fôlego e condição de manter essas políticas, como se preparou. Já o Estado preparou a cidade para o futuro, com novos financiamentos que vão garantir não só que essas coisas que foram abertas sejam mantidas, mas que uma prefeitura possa continuar a ampliar políticas sociais e políticas de infraestrutura na cidade de Fortaleza. Sim, e aproveitando sua consideração aqui, Edson, estava faltando isso, sabe? Está faltando isso. O debate até agora, né, não conseguiu diferenciar efetivamente quais são as propostas, né, ou os modelos de gestão. Bom, ele destacou a importância dessa discussão dos projetos, porque ele, como já disse no início, a sociedade está se ressentindo disso. Os candidatos registraram suas propostas, mas elas estão lá guardadas no Tribunal da Justiça Eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral. Ainda na entrevista com o Roberto Cláudio, ele fez uma certa acusação, fez várias acusações, uma delas ele fala sobre a moral do PT no governo. Vamos ouvi-lo. Temos candidaturas do Avante, do PSDB, do PDT, muitas do PDT. É um movimento que entende que a gente não quer dar um cavalo de pau e ser seduzido por esse tipo de fantasia que uma suposta nova política está criando, de uma falsa mensagem de antissistema, superficial, lacradora. Não queremos ir por esse caminho, mas também não queremos aceitar a rédea, né, e a imposição, a submissão desse poder que coopta pela extorsão e pela chantagem e que está fazendo com que muita gente de bem tenha que aderir por medo de ser perseguido. É isso que está acontecendo aqui no estado do Ceará. A discussão agora é do exercício do poder do PT, amedrontando o político, caçando o mandato de gente que é contra, né, perseguindo a opinião de quem tem alguma opinião contrária, sabe, constrangendo o judiciário. Sabe, assim, é um tipo de poder, é um tipo de autoritarismo que só pode ser produzido pela mediocridade. É por isso que o senhor diz que falta de moral do PT no governo? Total. Foi o senhor que disse isso agora há pouco. Pois é, falta muita moral do PT no governo, tá certo? Vamos lá. Os escândalos de corrupção. Né? O Ciro, os deputados da gente, eu em alguma escala, todos nós fizemos denúncias, demos nomes, explicamos o que estava acontecendo. Né? O Estado ficou simplesmente calado. Né? Por uma circunstância ou outra, demitiram. Demitiram algumas pessoas, como o Quintino, lá da SOP. Havia alguém no estado do Ceará, alguém de boa fé, que não soubesse todas as histórias do Quintino. Não é possível que o governador não soubesse. Né? O Quintino estava fazendo o que ali? Se todo mundo sabia de todas as histórias que circundavam. Né? Isso é um exemplo, porque assim, o tipo de concessão que o governo está fazendo, né, e o tipo de estratégia de arma que ele está utilizando, que é da ameaça, da perseguição, é de um autoritarismo, está dizendo, medíocre. Governo, quando não consegue entregar, quando não consegue se comunicar com o povo e ser realizador, quando ele não consegue por incompetência ou falta de espírito público, o que é que cabe a ele para ficar no poder? Tentar calar a crítica. É tentar abafar qualquer tipo de manifestação nova de opinião. É isso que está sendo feito no Ceará, claramente. Né? Um governo completamente medíocre, que a única coisa, o único instrumento para permanecer no poder é utilizar esse poder contra todo mundo.